Bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia. Vamos esperar que o Instagram avise que eu tô ao vivo depois de muito tempo. Bom dia. Agora, o Instagram demora um pouquinho para avisar. Gente, faz muito tempo que eu não apareço por aqui no Stories ao vivo. Então, peraí que o Instagram nem avisou ainda que eu tô ao vivo para ver. Tem bastante gente que tá online agora que eu tô vendo aqui. Então vamos esperar. Bom dia, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Para as pessoas novas que estão chegando aqui, eu estou. Agora o Instagram resolveu avisar. Bom dia, Ana, Otávio, Kaline. Tudo bem com vocês? Muito bem, gente, muito bem. Kelly, vamos ver quem é que tá chegando, quem tá chegando. Muito bem. Então, meus queridos, para os que estão chegando agora, né? Eu no mês de março, quando começou a pandemia, para não mentir, foi no comecinho de abril, tipo 2 semanas depois de começar a pandemia, nós começamos um projeto aqui que se chamava, na época, né, Trilha LGPD. Na verdade, ele não chamava nada, né? Na verdade, eu comecei a entrar, porque foi quando a gente começou na pandemia, né? Todo mundo perdido, não sabia ainda como se organizar, né? E eu falei, meu Deus, né? Como é que as coisas vão ficar agora, né? Eu tenho os meus cursos lá gravados na plataforma e pensei assim, eu falei, como é que eu vou continuar aí uma boa interação, os estúdios fechados, tudo, né, muito diferente do que era antes, né? E eu comecei a entrar aqui às 9 horas da manhã, isso lá em abril, para responder perguntas, né, dos meus alunos, né? Porque vocês sabem que eu tenho a plataforma desde o ano passado e lá havia vários cursos, eu não tinha ainda contato, né, com ninguém, mas muita gente sempre me mandando muita mensagem, eu tenho muita gente lá no LinkedIn, né? E aí eu comecei a entrar aqui para responder perguntas, né? Bom dia, Jean. Ah, vocês me fazem o favor de vocês avisarem aí os amigos de vocês que eu tô ao vivo, porque eu não avisei, né? E aí depois não adianta chorar, porque eu não sei nem se eu vou conseguir gravar, porque o Instagram mudou aqui umas configurações. E aí eu comecei a entrar todos os dias, né, para justamente responder perguntas, né, dúvidas das pessoas, né, em proteção de dados. E eu lembro, eu também estava muito chateada, tal, né? E foi um sucesso assim no começo. Eu comecei num sábado e aí foi muito interessante, porque eu falei, bom, eu vou começar no sábado. Se não aparecer ninguém, aí eu não sei, aí eu repenso, porque sábado, 9 horas da manhã, quem queria entrar, né? E aí veio um grupo de pessoas, talvez umas 20 e poucas pessoas, né? Aí eu voltei no domingo. Aí algumas pessoas voltaram. E aí eu comecei, segunda-feira, terça, bom dia, Siluê, Michele. Aí comecei a vir, e aí esse grupo foi aumentando bastante, né? Foi aumentando. E a gente fez nessa primeira temporada, vamos dizer assim, que é meio Netflix, né? Todo dia às 9 horas da manhã e não falhava. Era sábado, domingo, feriado, eu tava aqui. E aí, nós fizemos nessa primeira temporada 39 dias consecutivos, né? E foi muito interessante porque teve um dia numa dessas interações, né, que eu falei assim, eu falei, gente, proteção de dados, ela é uma trilha, né? Uma trilha sem fim, né? Porque a gente começa e também porque quem é meu aluno sabe que eu enxergo muito bem dentro da proteção de dados o quê? Eu enxergo uma linha do tempo muito nítida, muito clara. As coisas não saíram do nada, não saíram do nada. Avisem aí, queridos, os grupos de vocês que eu estou aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir estar aqui todo dia. E, aliás, não sei se a obra vai começar, porque eu parei agora ultimamente por causa das marteladas e das furadeiras aqui, que não tinha condições. Começava pontualmente às 9. Avisem aí, coraçõezinhos, tira um print, põe no grupo, faz aí alguma coisa, porque se não aparecer ninguém, aí eu desanimo. E aí eu peguei, porque eu tava dizendo pra vocês,
Para você entender proteção de dados, presta atenção, queridos. Para você entender, você tem que enxergar uma linha do tempo. Se você não enxergar essa linha do tempo, se você fala assim, eu vou entrar aqui para ver, bom dia, Deli, Dani, eu vou só entrar aqui para ver, eu já estudo, já tenho meus livros, já tenho minhas coisas, ok, claro, todos bem-vindos, mas eu digo para você o seguinte, se você, na lógica do sistema, porque proteção de dados não é decorar artigo, né, da lei, na lógica do sistema, se você não conseguir enxergar uma linha do tempo, que quando que começa, Viviane? Começa há bastante tempo atrás. Começa lá no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, faz bastante tempo mesmo. Se você não conseguir enxergar uma linha super direta, coesa, é uma linha sem escalas, do período pós-Segunda Guerra Mundial até agora, 2020, se você não enxergar essa linha, e se você não souber os marcos temporais dessa linha, eu posso afirmar para você que você não sabe proteção de dados, independentemente de quem esteja aí assistindo, nada pessoal, logicamente. Então, até porque essa live aqui, se eu conseguir ficar gravada, vale para quem tá agora aqui, vale para depois as pessoas que, sei lá, que olharem depois no perfil. Muito bem, vou tentar deixar salva lá no IGTV. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por conta dessa questão de eu enxergar essa trilha mesmo, né? Que eu vejo que é assim, né? É uma linha do tempo. E o momento que a gente está hoje é muito interessante, porque a gente está ainda, né, no meio da pandemia, e até isso acelerou o quê? O acréscimo de novos marcos temporais, né? A gente teve e está tendo nesse meio tempo, em nível mundial, uma série de modificações também legislativas, jurisprudenciais, relativas à evolução da proteção de dados. Então, a proteção de dados, ela é dinâmica. Ela veio, como eu falei para vocês, ela começou lá atrás, quando viveu na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, e ela vem evoluindo em termos não só de assim, formais da legislação, ela vem evoluindo do ponto de vista do amadurecimento, da lógica da própria proteção de dados, né? Então, aí eu brinquei, né? Eu falei que eu tava falando, né? Proteção de dados é uma trilha, né? E ficou essa palavra, né? Aleatória. Aí, quando eu continuei, né? Eu comecei no sábado, aí voltei no domingo, segunda, terça, e eu vi que muita gente começou a voltar, né? Porque realmente foi um teste, eu tinha uma expectativa muito baixa de aparecer alguém, né? Mas que bom que apareceu, né? Eu não sou muito boa de Instagram, essas coisas. Eu digo, cada um tem sua rede social. A minha rede social mesmo, onde realmente tudo acontece, é lá no LinkedIn. Aqui eu faço o que dá, né, gente? A vida é a arte do possível, né? Então, vocês podem ver, eu não tenho milhões de seguidores, não sei o quê, só que lá no LinkedIn, lá é uma coisa surreal, né? Basta ver quem segue lá o engajamento. Então eu falei, bom, vou tentar, né? Sem compromisso. Quando vocês forem fazer alguma coisa, gente, presta atenção. Não se exijam demais. Entendeu? Ai, vou fazer uma live, eu tenho 200 seguidores. E daí, façam, pelo amor de Deus, façam o que vocês têm que fazer, gente. Não sejam rigorosos, não sejam duros com vocês a ponto de se travar. Não vou fazer porque isso aqui não vai funcionar, porque não vai aparecer ninguém, porque eu tenho vergonha. Gente, e daí? E daí, entendeu? Você faz o que você gosta, faz o que você acha que você tem que fazer, o resto. E outra, muitas coisas você vai conseguir corrigir e outras não, e tudo bem também, entendeu? Então façam. Agora eu tô no meio da trilha, né, 3, né, e eles estão com tarefas para eles fazerem, tem que fazer, gente, estão com tarefas rigorosas, que eu tenho dia para fazer isso, não sei o que, determinadas postagens, coisas, então tem que fazer. E aí, por conta dessa menção trilha, e começaram a aparecer as pessoas, eu comecei a chamar eles de trilheiros, né? Quer dizer, eles começaram a se chamar, na verdade, eu nem inventei esse nome, foram eles que falaram, aqui os trilheiros, né? Estamos aqui de novo na trilha, não sei o quê. E aí, foi muito legal, né? Foram o quê? 39 dias consecutivos, eu não furei nem um dia, não atrasei.
Foi assim mesmo, 39 dias. Aí eu dei um tempinho e depois eu fiz mais uma temporada de 30 episódios, né? Aí as outras tentativas que eu fiz eu não consegui seguir, por coisas variadas, né? Aí eu entrava aleatoriamente, porque eu tava em Portugal, quando eu consegui viajar pra lá, e lá tem problema de fuso. Aí voltei pro Brasil feliz que ia retomar a trilha, mal, tô aqui há menos de um mês, mal descubro que quando eu cheguei aqui tava tendo uma obra, eu moro no quarto andar, no quinto andar, então a coisa inacreditável mesmo, né? E aí, gente, o que que acontece? O que que acontece? Fundei esse programa, eu fundei esse programa, Trilha LGPD, que a Helena tá comentando. Tem mais gente aí agora que eu tô vendo. Guizita, Dori. Essa trilha, que é a terceira edição da trilha. Claro, porque eu tenho um monte de outros cursos que vieram nesse meio do caminho de contratos, GDPR, junto com o Felipe Palhares, do setor público, junto com o Fabrício. A gente tem vários projetos, né? Vão ter novos projetos agora, mas tem a trilha que acabou virando, assim, a queridinha. Por quê? Eu tô falando isso porque muita gente me pergunta. Porque a trilha, ela não é um curso, gente, ela é um programa. Porque, assim, é muito intenso, né? O pessoal tá aí, espero que eles estejam gostando, né? Tem muitos alunos novos, né, da trilha. É um programa mega intenso, com tarefas para fazer em casa, e a gente aborda 3 coisas, e ninguém aborda da maneira como eu abordo. Isso eu posso falar porque é fato mesmo, né? Toda a parte teórica, mas como teórica? Ficar lendo a lei? Claro que não. Então a gente começa lá daquela linha do tempo, que vem lá de trás, né? Entender toda a origem, toda a construção, todos os milestones, né? Todos os marquinhos que vem, né? Nessa pegada. Aí a gente chega no Brasil, chega na LGPD, faz toda enfim, o percurso, né? Da legislação brasileira, né? E depois tem a parte prática, que aliás começa hoje, quem tá aí começa a parte prática, começa hoje. E depois, além disso, desde a primeira aula até a última, que o programa são 4 semanas, as aulas terminam agora, mas tem ainda os workshops que ficaram pro começo do ano. A gente vai acompanhar toda a carreira, né? Ou seja, como é que as pessoas vão encontrar o seu lugar ao sol, né? Então, e eu tenho sentido, eu tô falando há 10 minutos isso para dizer o seguinte, eu tenho sentido, como eu tenho a plataforma desde junho do ano passado, né, vai dar 1 ano e meio mais ou menos, né, muitos alunos compraram, né, eu tenho vários cursos lá, fundamentos, tem 2 cursos de implementação, não sei o quê, não tem nada pré-gravado de carreira, né, então, muitas pessoas começaram, de fato, a pedir dicas, né, de carreira. Como é que eu vou explicar? A Deli é um caso. Ela fez a trilha 2 e como essa trilha 3, ela é muito maior, muito mais profunda. Ela foi lá e se matriculou, pagando mesmo de novo. Falou, não, eu quero os bônus, quero isso, eu quero aquilo, né? Então, as pessoas começaram a me escrever, e por isso que eu acabei idealizando isso, de falar do quê? Falar de carreira, né? Então, agora a gente está numa etapa que é a seguinte, a lei agora está em vigor, e muitas pessoas, porque de 1 ano e meio para cá, o mundo mudou, o Brasil mudou em termos de proteção de dados. Antes as pessoas entravam aqui para perguntar coisas tipo conceito de dados pessoais, esse tipo de coisa. Claro, tem milhões e milhões de pessoas que não sabem nada ainda, né? Como é que aplica, como é que não aplica, né? Mas dentro dos meus alunos, dentro do, vamos falar assim, do pequeno grupo, né, que acompanha meu trabalho, porque a gente vive numa bolha ainda, mesmo lá no LinkedIn, que eu tenho, sei lá, tipo 14.500 seguidores, daqui a pouco já vai para 15 mil seguidores, é uma bolha ainda, por isso que eu falo, ó, nem se iludam com o número de seguidores, porque... Gente, porque o país tem 200 milhões de pessoas, né? Muita gente, né? Muitos profissionais, amigos de vocês, nunca ouviram falar. Não tô falando da pessoa sem escolaridade. Muitas pessoas com escolaridade simplesmente nunca ouviram falar, né? Ouviram falar, tipo assim, nem consegue decorar a sigla, tal, né? Faz confusão. Então o ponto é o seguinte... Nesse universo que eu tô inserida hoje, né? Em redes sociais... E as pessoas que já foram meus alunos, tem mesmo uma quantidade muito grande, né? Os cursos estão lá na plataforma disponíveis, todo dia tem coisa, não sei o quê.
Então, nesse universo, o grande ponto que surgiu foi de fato a questão da carreira, né? Porque, claro, o aprofundamento é necessário, né? Sem o aprofundamento e sem as atualizações, nunca, bom dia, Poli, nunca se conseguirá um bom resultado. Não tem como. É que eu falo, hoje eu tenho uma clareza muito maior, da importância de você enxergar essa trilha, né? Quem tá aí e que ainda não teve esse clique, pensem nisso, gente, pensem nisso. A nossa lei, se você for ler a nossa lei só, se você for ler a lei tá lá, você não precisa nem comprar livro, você vai lá, baixa a lei lá, baixa não, até você pode imprimir até se você quiser, tá lá, joga o número da lei, Planalto, você vai cair no texto oficial. Se você lê a lei, você vai dizer que, talvez para quem está começando, eu já sei a LGPD, eu já sei a LGPD. Só que a nossa lei, isso que vocês precisam entender, ela não nasceu do nada, ela não brotou assim de uma folha em branco, né, deu um estalo na cabeça do legislador brasileiro e falou, vamos construir uma lei daqui, vamos começar, artigo 1º, artigo 2º. Não foi assim. Não foi assim. E a nossa lei, além disso, ela é mega enxutinha e ela tem uma metodologia de muitas coisas que serão atribuídas à autoridade, né, à futura, né, autoridade. Quer dizer, a autoridade está aí, os diretores estão nomeados, mas eles ainda não começaram a exteriorizar, pelo menos, as diretrizes, né, o que faz parte, né, da atribuição. Agora, essa semana, ativaram o site, já tinha primeiro registrado o domínio, a gente já tinha divulgado, agora tem o site, já sei, tem problema de cookies, tudo isso, já sabemos tudo isso, já tem tudo isso. Mas tudo bem, isso é outro assunto, é pauta para outra live. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa lei, vamos focar na lei. A lei, ela é curtinha e ela atribui muitas coisas o legislador atribuiu muitas coisas à ANPD. E a ANPD ainda não é culpa deles, gente. Eles vão começar, se a Maíra tá falando, vão começar a trabalhar. O problema é que eles são 5 diretores e eles ainda não estão com a equipe formada, né? Isso é burocracia, né? Na verdade, o grande erro, se for para falar o português claro, foi que essa autoridade, ela deveria ter começado, né, com as nomeações quando? Agora? Não. A partir do início de 2019, quando a lei já estava em vigor, inclusive para os fins da NPD. Não sei se vocês sabem, mas uma parte da lei já estava em vigor desde quando, Viviane? Quando? Não me confunde. Uma parte da lei estava em vigor desde 28 de dezembro de 2018. Não estou confundindo. Depois você olha aí, se vocês duvidam, você olha aí no artigo 65 da lei. Então, o que acontece? Acontece exatamente isso, que, na verdade, as pessoas que olham a lei e não conseguem entender como que ela brotou, como que ela construiu, essas pessoas estão se auto-enganando, gente. Porque, como eu estava dizendo, a construção legislativa, ela, em primeiro lugar, ela não brotou do zero. Tipo, um dia o legislador acordou e falou, vai ser assim a lei, artigo 1º, 2º, 3º. Primeiro que havia diversos projetos. Mas esse projeto em especial, que acabou virando a nossa lei, né? O projeto de lei que virou a nossa lei. Bom dia quem está chegando aí, inclusive atrasadinhos. Sim, eu também não avisei, né? Aqui, assim, eu tô aqui, mas eu tô com o olho aqui e com o ouvido aqui, porque se começar a furadeira, já sabem que não tem condições. Eu tava falando no começo da live. Eu fiquei tão frustrada porque em Portugal não dava para voltar às trilhas por causa do horário, né? Porque lá era meio do horário do almoço, eu já tava na rua fazendo minhas coisas, lá tem empresa também, então não dá. Cheguei aqui no Brasil e falei, agora vou retomar a trilha. Aí, beleza, cheguei no fim de semana, comecei já, acho que na mesma segunda, tipo, botei o traseiro na cadeira aqui, as furadeiras, eu falei, que é isso, né? Aí depois liguei pro meu zelador, eu falei, o que tá acontecendo? A senhora ficou fora 3 meses, eu moro no 4º andar, no 5º andar estão demolindo, né, eu tô na sala, né, como vocês estão vendo, estão demolindo a sala. Eu falei, misericórdia, e que horas começa a obra? Às 9. Eu falei, então não tem condições, né, porque eu tentei os dias, mas
começar as furadeiras e as marteladas todas, né? Mas tudo bem, vamos fazer um dia de cada vez. Hoje tá dando, por enquanto não tem obra, então vamos aproveitar. Não sei nem quanto tempo vai durar, né? Se durar 1 hora, ótimo. Se durar menos, eu vou falar tchau, gente. E vou tentar de novo amanhã. Eu não sei quando vai acabar essa obra. Eu preciso ligar lá e perguntar lá pro próprio morador, né? Bom, então, voltando à questão da interpretação da lei. A nossa lei, preste atenção, quem tiver aí ainda tá meio perdido com a proteção de dados. Tem um monte aí já raízes, como eu digo, né? Os trilheiros raízes, né? Aqueles que já manjam dos paranauês, assim, grau máximo, né? Já sabem tudo de legislação europeia, sabem tudo de legislação nacional, já sabem implementar, já estão definidos em carreira. Tem uns aí que são estrelas. Muito bem. Mas para quem tá começando agora, tô atrasado? Claro que não, né, gente? A lei acabou de entrar em vigor, faz 2 meses, né? O que vocês têm que entender, primeiro ponto, dicas de Vivi. Vou fazer um quadro, dicas de Vivi. Vocês têm que entender o seguinte, a lei, presta atenção, 2 coisas. A lei, ela tem origem europeia, ou seja, se o nosso legislador optou por pegar um documento de Word, sabe quando alguém te dá alguma coisa para você mexer no Word? Você um documento, um trabalho escolar, sei lá, qualquer coisa. Fala assim, tá aqui, ó, manda um arquivo para você no seu e-mail Word, você baixa aquele Word e você começa a tentar trabalhar. Você começa a tentar trabalhar no Word, de qualquer assunto que seja, pode ser uma receita de bolo, pode ser qualquer coisa. Sabe, o Word? Então, mais ou menos assim, porque a nossa lei foi construída em cima do texto do GDPR. Eu digo que foi uma edição do Word, né? Por quê? Como que você sabe, Viviane, não é muito grave a sua afirmação? Não, não é grave. Isso é reconhecido por toda a comunidade de proteção de dados que acompanhou desde o início, inclusive que esteve muito próximo do processo legislativo, né? O nosso legislador, ele tinha 2 opções, que ia até a lei de proteção de dados, maravilha. Isso era inevitável, mas ele poderia ter construído uma coisa do zero, tipo, aqui é Brasil, não tem nada a ver com a Europa, nós temos um oceano de distância, eu vou fazer aqui do meu jeito, o artigo 1º vai ser assim, o nome do agente de tratamento vai ser assado. Não foi essa a opção, não foi essa a opção. Qual foi a opção? A opção foi pegar a lei europeia, que é um regulamento. O regulamento é o nome, presta atenção, o regulamento não é esse regulamento. O regulamento é o nome do diploma legislativo. E aí, GDPR são as 4 letras. General Data Protection Regulation. É a lei geral de proteção de dados, vamos dizer, da União Europeia. Então, eles pegaram o texto da lei europeia e construíram em cima. E além de eu saber disso da boca das pessoas que acompanharam, e eu numa certa medida acompanhei também, além de acontecer isso, o que acontece? Você vê trechos e a ordenação dos artigos é idêntica, só que, claro que é idêntica sim, formalmente na estrutura, só que o conteúdo não é idêntico, né? Quer dizer, tem partes que são literalmente idênticas, e aí a metodologia foi um pouco diferente no seguinte aspecto. Lá no GDPR, por causa da história deles, porque o GDPR foi precedido de uma diretiva, cada estado membro também tinha a sua lei, lá eles optaram por fazer um texto enorme e incorporar o máximo que eles pudessem, jogar tudo no texto da lei. Por quê, Viviane? Não tô entendendo nada, nem sei o que você tá falando. Então, porque o regulamento europeu, ele vale para um monte de países, né? E antes disso, cada país já tinha a sua LGPD. A França, a Itália, a Alemanha, Portugal. E aquilo era uma colcha de retalhos. Então, quando eles resolveram criar essa nova lei, o regulamento, eles falaram, vamos pôr tudo no texto da lei, porque daí evita o quê? A disparidade. Gente, martelo. Estão ouvindo? Não, é sem condições, mas tudo bem, vamos em frente. Eu já sabia que isso aqui não ia dar certo, mas tudo bem, 9h30, o pedreiro atrasou meia hora. Bom, aí o que acontece? Já fico nervosa. Aí o que acontece? Lá eles buscaram incorporar tudo. E aqui,
Aqui não. Aqui poderia ter sido mantida a mesma metodologia. Tenho paciência, tenho paciência. Eles resolveram pegar coisas que já estavam definidas e dizer o quê? Dizer o seguinte: olha, quem vai decidir é ao... Tá bom, gente, por enquanto vai. Se começarem as furadeiras, não aguento. Agora ele deu uma marteladinha e deu uma parada. Acho que ele tá pregando um quadro, tô deduzindo aqui. Muito bem. Aí eles falaram o seguinte: não, nós não vamos pôr tudo na lei, não. Que isso, que essas leis gigantes, não vamos fazer assim, não. O Brasil é Brasil, né? Vamos deixar muita coisa para a autoridade definir. E deixaram justamente muitas coisas para a autoridade definir. Muito bem. E aí o que acabou acontecendo? Como não construiu a autoridade, como ela não foi estruturada, tem verdadeiros buracos negros na legislação, né? Mas, gente, a lei está em vigor. A lei está em vigor. A lei está em vigor. E como fazer? Como fazer, né? E esse é hoje o desafio para quem já está trabalhando com proteção de dados. Como fazer? Você tem uma lei curtinha, que depende de um monte de definições e a autoridade não produziu nada, não por culpa deles, gente, não por culpa deles. A autoridade não produziu nada porque ela acabou de ser indicada, faz semanas, né? Então ainda estão lá, tentando se achar, né, gente? Tudo tem que ter estrutura, tem minimamente aquilo. Na verdade, eu tenho amizade com 2 diretores, mas assim, não fico lá perguntando, porque parece que tô cobrando, também fica meio chato, né? Então, tipo, eu vou acompanhando meio de longe. Muito bem. Até ter os 2 diretores. Na verdade, assim, a Miriam, né? Aliás, nós gravamos um podcast com ela. Quem não ouviu no The Privacy Cast, né? E tem o Danilo, que não é propriamente diretor. Aí tem 2 pessoas que são do conselho, o Fabrício e o Danilo, que eu tenho uma certa amizade e tal. Quer dizer, o Fabrício é muito meu amigo, né? Mas eu não fico lá bisbilhotando, porque não é chato, né? Também parece que tá lá cobrando, né? Então, o que acontece? Hoje o grande desafio, presta atenção, hoje o grande desafio das empresas é estarem na conformidade da legislação sem o quê? Sem a normatização da Lei Geral de Proteção de Dados. E como resolver esse desafio? E outra, e por que é efetivamente um desafio? Porque muito embora, preste atenção, anota, isso aqui é aula, muito embora as sanções só possam ser concretamente aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021, aquelas sanções que estão previstas na lei, que vão ser impostas pela NPD, apesar de a gente ter aí vários meses até a possibilidade de imposição de sanções, os agentes de tratamento, eles já estão totalmente submetidos a, eu diria, 3 classes de entidades, vamos usar uma palavra vaga, uma palavra aberta. Quais são? Estão já submetidas aos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, né? Então, PROCONs, SENACONs já podem, eles não podem impor a sanção que vem da NPD, mas eles podem olhar o quê? Olhar efetivamente o que está acontecendo e se as empresas estão na conformidade ou não. Gente, doutora Tâmila Talarico está na área. Bom dia, Tâmila. Para quem não sabe, a Tâmila é uma querida e super professora da Next Law. E, obviamente, isso aqui não foi nem combinado, né? Eu entrei do nada, fazendo uma tentativa que não ia até a obra aqui, mas vamos ver, né? Martelada tá aí, vai ver. Muito bem. Então, primeiro ponto. Os agentes de tratamento, eles já estão submetidos a quem? Aos órgãos de proteção ao crédito, porque a lei, ela não pode ser isolada das outras legislações, não podem. A LGPD,
ela nunca se isola das outras legislações que tem no Brasil. Muito bem. Segunda classe, vamos dizer assim. A classe, eu vou colocar no mesmo grupo, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Claro que tem naturezas completamente distintas, mas o Ministério Público, ele pode efetivamente e já está atuando, aliás, já estava há muito tempo, em face dos agentes de tratamento. E o Poder Judiciário já pode recepcionar pedidos fundamentados no descumprimento e os pedidos, todas as pretensões podem ser todas construídas em cima da inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados. E a terceira classe, qual é? A terceira classe é a classe dos titulares, que antes de pensarem potencialmente levar o seu caso à justiça, eles têm uma fase antecedente, eles vão fazer as solicitações aos agentes de tratamento. Então, fazendo um resumo, a nossa lei está em vigor e ela é perfeitamente exigível sob 3 perspectivas distintas. E a nossa lei, ela contém uma série de pontos, eu contei uns 30 mais ou menos, que precisarão ser regulamentados pela autoridade. A LGPD hoje, nessa data, ela submete as empresas de imediato a pelo menos 3 classes. Quais são essas classes? A primeira classe são as entidades que prioritariamente olham para o consumidor. Ok. Segunda classe, colocando no mesmo grupo, embora com naturezas jurídicas distintas. Ministério Público e Poder Judiciário, dentro das suas atribuições respectivas, funcionais, que obviamente são completamente distintas, já utilizam o racional todo efetivamente com relação à exigibilidade da LGPD. E os titulares, que desde logo já podem, já tipo há 2 meses, né? Já indo para 3º mês, já desde setembro, já podem fazer as suas formulações diretamente aos agentes de tratamento. Então, esse é o ponto. E aí que a nossa lei contém esses desafios na perspectiva de que muitos pontos não estão definidos. E como realizar? Porque você diria o seguinte: se eu não tenho ainda esses pontos, então será que eu posso ser cobrado? Será que eu posso realmente ser demandado por ausência de regulamentação de diversos pontos da lei? E a resposta é sim. Os agentes de tratamento podem ser demandados em sua integralidade com relação à observância da legislação, a despeito do quê? A despeito da falta de normatização de uma série de pontos. E por que isso, Viviane? Porque o sistema principiológico, prestem atenção, porque o esqueleto, os fundamentos, os requisitos. O que são os requisitos? Ninguém sabe. Os requisitos são as bases legais, gente. O nome de base legal é requisito, tá lá na lei. Os requisitos, que são quantos? 10 requisitos. Os conceitos, os direitos dos titulares, tudo isso numa certa medida, tudo isso prescinde de qualquer esclarecimento. Existem aspectos que são, vamos dizer assim, mais operacionais e que dependem ainda de fato de algumas definições. E muitas, na verdade, não são poucas. Mas a parte estrutural da legislação, ela é plena. Então, nunca
Ninguém, nenhuma autoridade, posso falar isso com a autoridade de quem sentou numa cadeira de juiz durante 25 anos, ninguém aceitará, nenhum juiz aceitará a lógica do perdão com relação ao descumprimento da legislação por força desses vácuos, desses buracos negros que existem na legislação. Ninguém. Então, o grande desafio colocado hoje para os agentes de tratamento é dar conta de cumprir a lei com os elementos que são possíveis, né? E aí, como é que você faz isso na prática? Tá, eu entendi tudo, mas e aí, na hora que surgirem as perguntas? E aí, como é que eu vou resolver isso? A autoridade não falou, por outro lado, o titular, já tô aqui recebendo pedidos e não sei o quê, e agora eu tô fazendo tratamento aqui com legítimo interesse, eu não preciso fazer de PIA, não tô entendendo nada, não sei o quê. Então, eu vou dar dois conselhos para vocês se resguardarem. Vocês, eu digo, né? Os agentes de tratamento. Vocês provavelmente, até alguns podem ser de fato agentes de tratamento, mas muitos estão de fato já trabalhando em proteção de dados, seja como terceirizados, né? Em consultorias, ou seja, até dentro de organizações públicas e privadas, né? Entidades, né? Públicas ou privadas. Então, eu vou dar 2 conselhos para vocês. Sim, exatamente, não vai colar o não deu tempo, nem o não deu tempo e nem assim, ai, mas a autoridade não falou nada, né? Gente, esses argumentos, eles não são jurídicos, né? Vocês sabem, então, o juiz, quando ele vai olhar se tem argumento jurídico, não é a opinião do controlador ou do operador ou do que, sei lá, de quem vai falar e tal. Bom, muito bem. Se é o encarregado tá falando, ninguém vai se lixar para isso, essa é a real. Então, isso não é um argumento jurídico. Então, para você contornar esse problema, esse desafio real, que é você poder ser demandado na integralidade, dentro dessa tripla perspectiva. E como é que você vai compatibilizar isso com a falta de elementos concretos que não dependem realmente do agente de tratamento, dependem do esclarecimento, das diretrizes, né? Enfim, das normatizações que virão com a própria NPD. Você vai adotar duas condutas nos casos concretos que vocês tiverem, né? 2 condutas, fica aqui a dica. Primeira conduta. Vocês vão ter que interpretar, e é por isso que comecei falando, tudo aqui tem uma lógica. Você terá que interpretar o sentido do que está na lei à vista do que, gente? Da sua inspiração. Falei para vocês, a lei foi construída em cima de um outro sistema. Graças a Deus, porque se a lei tivesse sido montada do jeito que foi, sem nós termos fontes, eu não poderia falar isso para vocês, gente. Estávamos aqui aos prantos, não teria o que fazer, porque você não conseguiria saber o que se passa na mente do legislador. Mas olha que bom, não é essa a situação. Nós sabemos o que se passa na mente do legislador. Por quê? Porque ele construiu a lei em cima de um outro sistema que, na verdade, existe desde quando materializado na União Europeia? Desde 2018? Não, não é desde 2018. A parte principiológica, os conceitos, os fundamentos, as bases legais, os direitos, toda essa estrutura, ela foi construída meticulosamente e tornou-se aplicável e vigente em 1995. 95. Como assim? Porque antes desse regulamento tinha uma diretiva, que é a diretiva 95/46. Por que é 95/46? É a diretiva número 46 do ano de 1995. Aí ela viveu até quando?
Ela foi indo desde 95, Quando chegou em 2012, pararam tudo, fazendo, para tudo, vamos substituir essa diretiva, que é uma modalidade de instrumento legislativo na União Europeia, vamos substituir a diretiva pelo regulamento. Aí teve 4 anos de deliberações, né? E aí em 2016 foi de fato aprovado, né, o GDPR, que entrou em vigor quando? Quando que entrou em vigor, Viviane? 2016. Não falem que é 2018 porque tá errado. Ah, eu não tô acreditando. Então, você não tá acreditando porque você não estudou bem o GDPR. Entrou em vigor em 2016, só que foi postergada a aplicação completa do GDPR para 25 de maio de 2018. E aí sim, 25 de maio se tornou efetivamente, vamos dizer, aplicável e revogou a diretiva. Ora, e aí 3 meses depois veio a LGPD. Se a Lei Geral de Proteção de Dados foi construída sobre o GDPR, e se o GDPR foi construído sobre a diretiva 95/46, e se você olhar de um lado a diretiva 95/46 de 95, alguns aqui não eram nem nascidos e já existia tudo que vocês estão achando que é novo, encarregado, esse tipo de coisa. Se você olhar a diretiva e olhar a lei, você fala, gente, são mega parecidos. Então isso é ótimo, porque a gente sabe o que significa cada uma daquelas palavrinhas que está na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a primeira maneira de você resolver um vácuo legislativo, qual é? Nesse momento em que ainda não há definições. É você tentar entender o racional que vai por trás de cada um dos elementos da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque desde 95 o sistema foi o mesmo, foi replicando. E quando chegou aqui no Brasil, a gente não consegue entender da lei que houve uma mutação de entendimento. E por que você não consegue entender? Você fala assim, por exemplo, uma coisa que eu volto sempre, a interpretação da questão dos agentes de tratamento. Por que eu sei que não houve uma intenção deliberada de mudar a lógica dos agentes de tratamento serem entidades autônomas, né? Por que eu sei disso? Não é o que eu acho, é o que eu sei. Por quê? Por 2 razões. Primeira razão, o legislador, a redação que ele optou para isso, não nos dá a dica de que seria uma mutação. Porque algumas pessoas falam de instruções, mas instruções é relativo isso. Instruções, no contexto em que está na LGPD, você pode muito bem compreender como a lógica do que está no conteúdo de um contrato, por exemplo. Então, essa é a primeira objeção. E segundo, eu estou fazendo parênteses dentro dos parênteses, vocês perceberam, né? Eu consigo enxergar o quê? A lógica da responsabilidade civil, que está clara, escancarada na LGPD, não me permite colocar os agentes de tratamento dentro da hierarquia, por uma razão muito simples. A lei é explícita quanto à responsabilidade solidária, ou seja, se eu admitir que controlador e operador fazem parte da mesma organização, significa dizer que o titular pode colocar no polo passivo de uma determinada demanda as pessoas individualizadas, né? O presidente do tribunal e um servidor, por exemplo, no polo passivo, que não faz o menor sentido, né? Então, a própria lei diz que não. Então, vejam, voltando então um pouco. Se o legislador, nos pontos que você estiver avaliando, não tiver colocado explicitamente um regramento diferente do que existe no regulamento europeu, ou seja, se ele ficou silente com relação àquele ponto, o que você vai fazer com relação a esses buracos negros que tem na LGPD até que a autoridade vá definir e potencialmente até mudar a interpretação? Você vai ter que olhar para a Europa, você vai ter que olhar e enxergar, porque é o que eu falei, o legislador ele poderia ter construído o sistema, mas ele não construiu. Ele pegou o Word e desenhou em cima do Word. Então, onde ele quis fazer algo diferente, por exemplo, como as bases legais,
Lá são 6, aqui houve criação de novas bases legais, os tais dos requisitos, que são 10. Aqui, quando ele quis, ele colocou explicitamente. Em muitos pontos, você não enxerga a intenção da mutação do sentido. Então, você vai no sentido que existe desde a década de 90, não é desde 2018. 2018 já é assim a fase 2 da coisa, entendeu? Já é o ponto 2, entendeu? Então não tem como você se distanciar disso. Então essa é a primeira regra. O ponto que você estiver perguntando, você tem que primeiro, você tem que fazer um processo mental. Você tem que primeiro perceber qual é a intenção do legislador. Se você não conseguir enxergar nada na lei e que faça o contraste com o GDPR, então você pode, pelo menos provisoriamente, até que a autoridade venha potencialmente a dizer algo diferente, a utilizar aquilo. Porque o nosso legislador brasileiro, naquilo que ele quis dizer que era diferente, ele falou claramente. Então essa é a primeira lógica. Sim, nós podemos olhar para o regulamento europeu. E eu já digo isso, até ontem eu pus uma postagem, porque desde 2017, que foi o primeiro evento no Brasil de GDPR, tá aqui embaixo até, por coincidência eu coloquei ontem, né? Eu já venho falando disso, né? Dessa influência. E muita gente olhava para mim e falava assim, Viviane, isso é ridículo, porque a legislação brasileira, os julgadores brasileiros, a autoridade brasileira, nunca poderão utilizar como fonte uma jurisdição estrangeira. E eu dizia, por que não? Why not? O direito ao esquecimento, que é uma matéria que eu conheço muito bem, o STJ utilizou claramente, né, casos, né, isso lá em 2013. Então, essa questão toda de proteção de dados, né, eu já tinha esse feeling de que poderia. E quando veio agora o acórdão do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a medida provisória 954, que é aquela medida provisória relativa ao compartilhamento de dados das telecoms com o IBGE, foi antes da vigência da lei, né? O acórdão foi antes da vigência da lei. Então, toda a estrutura lógica daquele acórdão, leiam, eu botei lá no meu LinkedIn, tá lá o texto, vocês podem baixar o PDF para estudar. Tudo está onde? Está na parte, vamos dizer assim, contextual e constitucional brasileira, todos os elementos constitucionais, e toda a lógica europeia foi trazida, vieram mencionados casos europeus, e não só esses agora decorrentes do, vamos dizer assim, do GDPR, né? Foi mencionado lá o caso do censo da Alemanha, que é da década de 70. Sim, então por que não? Então, se os julgadores fazem isso, por que você não poderá fazer também? E o segundo ponto é o seguinte, se você se recusar a utilizar o GDPR porque você não gosta, não concorda, você diverge dessa questão, não tem problema. Você fica na LGPD, mas aí você faz o seguinte, você vai só numa parte da LGPD. Qual parte? Princípios. E aí você vê se o que você está fazendo atende os princípios, porque os princípios já estão lá. Princípio não é difícil de entender, gente, mesmo que você nunca tenha estudado GDPR, não é nada difícil. Então você olha para os princípios, você bate todos os princípios, um a um. Se você olhar que você está desatendendo a algum princípio, tá errado. Se é um tema que tá lá embaixo, que não tem nada a ver com os artigos iniciais, você tá lá tentando resolver uma questão qualquer, não sei o que e tal, se precisa fazer isso, não sei o que, mas como que eu vou saber? Eu não vou olhar GDPR, não sei nada e nem acho que eu tenho que usar a legislação europeia para resolver o assunto. Isso é a sua opinião, né? Eu acho que pode, mas tudo bem, eu respeito. Maravilha! Você vai nos princípios, gente. Você vai nos princípios. E aí, a última coisa que eu quero comentar são duas, né? A Carla e a Camille estão falando aqui e são dois pontos muito interessantes, né? Primeiro, existem as pessoas que querem
desprezar a LGPD e aplicar só o GDPR. E aí? Aí que tá errado, né, gente? É evidente que tá errado. Porque se você estudou um pouco, você sabe que tem inúmeros pontos que declarada, escancaradamente são diferentes. Então você tem que atender à expectativa do legislador brasileiro. Ele quis fazer diferente. Então é claro que você não vai utilizar o GDPR só porque você é teimoso e porque você é chique, porque você estudou, você fez um curso, você tem uma certificação europeia. Tá, mas o legislador brasileiro, ele não se importa com isso. Ele se importa que você siga o que está na lei. E o juiz, que está mais distante ainda desse universo, mais ainda, ele não sabe nada de GDPR. Então, na verdade, ele vai olhar a lei, com a lei do jeito que tá, manca, curtinha, tem 65 artigos que não entregam muita coisa, né? Então, veja, esse é o problema, né? As pessoas querem aplicar. Às vezes acontece isso quando as pessoas, os profissionais já trabalham com empresas que atuam em ambiente internacional e acham também, muitas vezes, que porque a empresa, vamos supor aqui no Brasil, se elas já estão adequadas ao GDPR, que não precisa fazer nada, o que também está errado. Porque, na verdade, são dois sistemas, né? Então, você tem que ter isso, essa coisa muito clara, muita lógica, né? E aí, a questão também de você tentar aplicar a LGPD a porteira fechada é difícil mesmo. Então, eu acho que não tem como, na minha opinião. Mas o que eu coloco é o seguinte, para aqueles que resistem a utilizar as fontes europeias, por uma questão até principiológica da pessoa, né? Não da lei, né? Porque a lei não diz nada a respeito disso. Eu tô falando porque as interpretações jurisprudenciais invocam, né? Como fundamento de decisão, primeira instância, segunda instância, STJ e Supremo Tribunal Federal falam claramente da legislação europeia. Mas tá bom, mas você não gosta, porque você acha que isso é uma invasão de soberania, tudo bem, eu não vou discutir nem com quem eu tô nem com quem eu não conheço. Eu não discuto nem com quem eu conheço, muito menos com quem eu não conheço. Ok. Então, se você quiser abstrair, tentar se isolar do ponto de vista dos sistemas, isolar Europa, Brasil é Brasil, ótimo. Tá errado? Eu diria que talvez não fosse muito eficiente do ponto de vista da contextualidade, mas você pode fazer isso. Mas aí, nesse caso, se você realmente quiser isolar a LGPD do ambiente estrangeiro, vamos dizer assim, o que você vai fazer, meu querido? Você tem que fazer, você faz assim, você imprime, né, os primeiros artigos, não precisa imprimir os 65, você imprime, pelo menos até o final do artigo 5º, que são as definições, imprime 5 artigos e cola na porta da geladeira. E aí toda vez você faz o seguinte, você olha se a decisão que você está tomando para um procedimento de um agente de tratamento está dentro daqueles 5 primeiros artigos, mas é olhar mesmo, não é olhar assim, en passant, é bater tudo, fundamentos, princípios, as definições, você tem que olhar, gente, vocês têm que olhar. O achismo, sabe que fala que o diabo mora nos detalhes? O achismo não vai resolver o problema de vocês. Vocês têm que, em cada um daqueles princípios, você tem que entender o que significa aquilo. Não é uma palavra que você repete, que você fala transparência. Ah, é transparência, transparência. Tá, o que é transparência? Tem que ter um sentido. O que é a transparência para o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, você tem que tentar aprofundar no sentido, e aí sim você tem que olhar a lei inteira, porque você não pode trabalhar com pedaços separados da legislação. Você tem que saber o sentido de cada palavra. Os meus alunos sabem, quando eu começo, seja GDPR, LGPD, tipo artigo 1º, eu faço uma decomposição. Como que você faz a decomposição? Por temas? Não, por palavras, por palavras, por palavras. Tipo, eu vou separando, isolando, não a lei toda, né? Mas os primeiros artigos, porque cada palavra, você pega uma palavrinha, ela tem um conteúdo intrínseco ali dentro, né? Tem um conteúdo intrínseco. Então é isso, meus queridos. Fazendo um grande resumo, porque vai cair aqui a live, né? Do que nós falamos hoje. Um resumo para quem está chegando
agora, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, a LGPD está totalmente em vigor. A única coisa que existe ainda é que as sanções que estão na lei e que poderão ser aplicadas exclusivamente pela NPD, elas ainda não podem ser aplicadas. Elas serão aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Muito bem. Segundo ponto, a nossa lei, ela está pronta para ser utilizada, mas faltam ainda muitos elementos que deverão ser normatizados pela autoridade por uma opção legislativa. Muito bem. E aí que os agentes de tratamento, eles já estão submetidos a despeito desses buraquinhos negros, né, desses grandes pontos de interrogação, esses vácuos, né, os agentes de tratamento já estão submetidos a pelo menos 3 classes de entidades. Primeira classe, órgãos de defesa do consumidor. Segunda classe, tem naturezas jurídicas distintas, mas eu pus no mesmo para não ficar multiplicando. Ministério Público e Poder Judiciário. Terceira classe, exigências dos titulares e solicitações de exercícios de direitos diretamente do titular perante quem? Perante os agentes de tratamento. E aí, o que fica? Essas 3 classes não têm nenhuma relação com a questão das sanções a serem impostas pela ANPD. Então, os agentes de tratamento, eles têm que dar conta hoje de entregar para essas 3 classes a integral conformidade da LGPD. E como entregar a completa conformidade à LGPD se muita coisa ainda depende da autoridade? Bem, na realidade, a gente vai utilizar 2 metodologias. Primeira metodologia, sabendo que a nossa lei foi construída em cima do regulamento europeu e que, por sua vez, o regulamento europeu foi construído em cima da diretiva 95/46, e sabendo que o legislador optou por importar os conceitos, os princípios, você vai olhar e ver se o legislador brasileiro mudou a lógica ou se ele manteve o racional que havia e que há na União Europeia. Se ele manteve, você vai ter que definir os seus processos internos com base na lógica, porque se não houve uma distinção legislativa, é porque o racional vai ser mantido. Segunda coisa, se você não concorda a despeito do que dizem os juízes de 1º grau, os juízes de 2º grau, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Se você discorda do Poder Judiciário, do ponto de vista da possibilidade de utilização de elementos europeus para fundamentar uma decisão judicial, não tem problema. Você não precisa necessariamente utilizar o espírito, quer dizer, eu acho que fica incompleto, mas aí é uma opção de cada um. Eu não faria assim, obviamente, mas tudo bem, se você tem uma convicção pessoal de que você não pode ou não deve usar, beleza, não tem problema nenhum, nada de errado. Mas aí onde é que você vai resolver o seu problema para você, agente de tratamento, se resguardar? Na parte principiológica, você tem que fazer um checklist e olhar. Se tiver uma falha ali, volte 3 casas. A aplicação da lei está equivocada. Você será demandado e você será, vamos dizer assim, receberá consequências, quaisquer. Podem ser uma investigação de um órgão do consumidor, aplicação de uma multa por um órgão, não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, o Senacom já multou Facebook. Ixi,
tem vários casos, né, relativos à proteção de dados, já lidando com essas questões perante os agentes de tratamento. Os titulares ainda, eu acho até que não acordaram, né, mas na hora que acordarem irão, claramente, né, encher as empresas de solicitações e irão ao Poder Judiciário também. Então, você escolhe o que você quer fazer. Agora, o que vocês têm que ter em mente, meus queridos? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela aceita muita coisa, mas tem uma coisa que ela não aceita. O que é? É a inação do agente de tratamento. A inação, ou seja, não fazer nada, olha que lição de vida, a lei é inteligente. A inação por si só, ou seja, deixar de fazer o que a lei manda, essa inação por si só, ela é considerada uma violação passível de consequências. Então, tentar ficar quietinho e passar despercebido e acreditar que nunca vai acontecer nada é uma má estratégia. Porque o mero fato de você não ter feito, esse aspecto em si é um aspecto que já coloca efetivamente o agente de tratamento numa situação bastante complicada. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando potencialmente existir algum problema é o agente de tratamento perguntar a você: tudo bem, a gente sabe de tudo isso, mas o que você fez até agora? E se você não fez nada, então isso vai pesar bastante nas deliberações consequentes. Beleza, queridos? Olha, foi uma martelada rápida, nem chegou a incomodar, eu acho que eles estão no final da obra, então eu vou tentar voltar amanhã. Não sei se vou conseguir. Se eu não conseguir voltar amanhã, eu voltarei na quarta-feira. Tentem dar uma olhadinha, eu não vou prometer mais nada, porque às vezes eu prometo e depois eu não consigo cumprir por questões alheias à minha vontade. Mas dá uma olhadinha às 9 horas, se eu tiver online, vocês entram aqui para, enfim, para fazer um bate-papo aqui. E queridos trilheiros da Trilha 3, não esqueçam que temos exercícios que vocês têm que fazer até hoje às 19 horas. Façam tudo que vocês têm que fazer, porque eu vou começar a aula cobrando vocês dos exercícios, certo? Não tem moleza, não tem moleza. Quer moleza, vai fazer outra coisa. Aqui tem cobrança. O meu objetivo é que vocês cheguem ao sucesso profissional de vocês. Tá bom, queridos? Um super beijo, um ótimo início de semana a todos e vamos em frente. Sigam aqui as dicas, porque agora a gente vai falar cada vez mais de aspectos práticos e menos aspectos conceituais. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.